Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Graça e paz. E nesta manhã nós queremos louvar ao Senhor junto com vocês, entoar cânticos de louvor que exaltem o nome do Senhor. E para nós iniciarmos, eu quero ler um texto que está em 2 Crônicas 16:9, que diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O meu papel, o seu papel, é confiar, é se entregar ao Senhor, porque os olhos deles estão atentos sobre as nossas vidas. Nenhum dia sequer Ele deixou de olhar por mim e por você. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
Salvador, Consolador, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Te louvarei, te adorarei, me renderei com todo meu ser e tudo que sou, com todo meu ser e tudo que sou, todo meu ser e tudo que sou, com todo meu ser e tudo que sou. Aleluia, 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 creio em ti, Deus Criador poderoso, morreu por mim e ressuscitou Jesus o justo. Espírito Santo, Consolador, habitas em mim, Deus Criador, meu Salvador, Consolador, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Te louvarei, te adorarei, me renderei com todo meu ser e tudo que sou, com todo meu ser e tudo que sou, todo meu ser e tudo que sou, com todo meu ser e tudo que sou. Aleluia, 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 aleluia. Cremos em Ti, ó Deus. Vamos finalizar esse momento entregando ao Senhor. Pai, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Pai, te agradecemos, a Ti sejam creditadas honra, glória e poder, ó Pai. Amém. Toda soberania e majestade, Senhor. Obrigado, Pai. Nesta manhã nós nos lembramos, Pai, que o Senhor está à frente de tudo, que o Senhor é o grande governador da humanidade, que o Senhor está no controle das nossas vidas, que o Senhor, Pai, está cumprindo os seus propósitos para nós, Pai. Nisso nós podemos confiar, ó Deus. Ainda que passamos, ó Deus, por certas incertezas, tribulações, infortúnios, Pai, seja lá o que passarmos, Deus, nós podemos ter a certeza, olhar para o alto, olhar para o céu, Pai, e ver que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor tem cuidado a cada dia, não tem deixado faltar nada, Pai, tem nos dado mais até do que precisamos para viver, Senhor. Nós te louvamos por isso, te louvamos por tudo, te louvamos aqui pelos irmãos da Igreja Aliança, pelos pastores, ó Deus. Abençoa esta comunidade, Senhor. Abençoa a todos, Pai, nos faça cada dia mais sermos parecidos com o Senhor. Sermos discípulos, Pai. Sermos imitadores do próprio Deus, Pai. Esse é o nosso alvo, Pai. O alvo da semelhança ao Senhor, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, bom dia, graça e paz. É tão bom a gente poder estarmos aqui mais um domingo, podemos celebrar o dia do Senhor, poder ter ouvido esses louvores abençoados do Ricardo da Mahalha.
irmãos novos aí que têm se juntado a nós. E agora a gente vai meditar na palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 24. E quero ver quem acha mais rápido aí, hein? 1 Samuel capítulo 24, e ele está depois de Ruth. Então, 1 Samuel, eu queria ler uma história assim que essa semana me impactou bastante. E o tema que eu quero tratar com vocês é um tema que eu penso que ele é muito relevante. Aliás, todos os temas que nós estamos tratando, eles são relevantes, né? Mas eu queria pensar nesse tema aqui, porque esse tema mexe com a alma, mexe com o coração, mexe com as vaidades, mexe com o orgulho, mexe com tudo. E você que já achou 1 Samuel capítulo 24, fique em pé na sua casa aí, e nós vamos ler, tá? Então, 1 Samuel capítulo 24 diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu-se bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, não permitiu que atacassem Saul. E esse saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então saiu da caverna e gritou. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pôde ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo: dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem e eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe o mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza que você será o rei e de que o reinado de Israel será firmado em tuas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez esse juramento a Saul, e esse voltou para casa, mas Davi e os seus soldados foram para a fortaleza.
Amém? Que palavra, hein? Vamos orar e a gente vai tirar aqui algumas lições dessa palavra. Senhor, quero em nome de Jesus te agradecer por essa manhã, por essa palavra, que ela fale aos nossos corações. Eu sei que o Senhor tem coisas para tratar nas nossas vidas. Pai, eu quero pedir que o Senhor coloque nos nossos corações um olhar para Ti nessa manhã, o foco em Jesus. Se tiver alguma coisa para corrigir, alguma coisa para te molestar, que o Senhor faça isso na nossa vida nessa manhã. Se tiver algo para trazer esperança, para nos levantar, Deus, que o Senhor também complete isso nas nossas vidas através do seu Santo Espírito, porque o nosso desejo é andar junto com o Senhor, o nosso desejo é andar um com os outros nessa igreja, Pai, e se apoiando, orando um pelos outros, estando juntos para a glória do seu nome. Em nome de Jesus eu oro e te entrego essa palavra, esse momento, que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Queria começar com uma pergunta. Olhando para esse texto que eu acabei de ler, é possível viver sem bronca? É possível viver, andar, caminhar sem mágoa, sem tristeza, sem rancor das pessoas? É possível nós caminharmos no dia a dia, não carregando amargura, não carregando, aquela birra das pessoas? Olha que pergunta é essa pergunta. Eu acredito que ela é bem relevante e faz a gente pensar. Eu fiz essa pergunta para alguns amigos meus, inclusive você que deve estar me ouvindo aí também, acho que lembra dessa pergunta que eu fiz para você. E algumas pessoas disseram assim, olha, é possível sim, mas não é uma coisa fácil. Às vezes leva tempo, às vezes vai depender da maturidade da pessoa, vai depender dela querer exercitar constantemente a prática do perdão. Não é uma chavinha que você aperta, ou o interruptor que você e aí você está bem. Então, isso foi a fala de algumas pessoas, quando eu perguntei para eles sobre essa questão se é possível viver sem bronca, sem ódio, sem mágoa das pessoas. E com certeza a gente carrega esse vírus da mágoa, da bronca, do rancor em alguns momentos da nossa vida. Aonde que Jesus estava com a cabeça quando ele disse, lá em Mateus 5,44, que ele disse assim, olha, amai os vossos inimigos e orai por eles. Olha, 2 verbos de imperativo, ele dizendo assim, olha, daqui para frente um novo mandamento vos dou, daqui para frente o reino do céu chegou, e agora o negócio é o inverso, o inimigo a gente ama e ainda ora por ele. Então eu fico imaginando assim, o judeu ali, ouvindo aquela palavra e falando assim, eu quero pôr em prática a palavra de Jesus, é hoje que eu vou colocar em prática. Aí ele começa orando pelos romanos, Senhor, perdoa os soldados romanos que são cruéis, Senhor. Aí ele começa a orar pelos publicanos, que eram os compatriotas, que pegavam impostos deles e davam para Roma. Senhor, abençoa os publicanos, são parentes meus. E aí começa a orar pelos zelotes. Senhor, tem que amar os zelotes, que eram um tipo de religião da época, que eles eram cruéis. Sabe que no grupo de Jesus, nos 12 discípulos, tinham 2 que não se davam bem, que era o publicano e o zelote, o Simão o zelote e Mateus o publicano. E como que Jesus conseguiu juntar 2 caras que se odiavam? Como Jesus conseguiu colocar 2 caras que tinham bronca um do outro? Isso daí só pode ser o amor de Deus, que trata nossas feridas. Então, esse Jesus, ele mostrou um caminho. Esse Jesus, ele não só mostrou um caminho, mas ele falou que a gente pode conseguir níveis altos de cura nessa área. Mas, quem já não foi vítima de uma fofoca? Quem já não foi vítima de uma maledicência, de uma difamação, que você não teve o direito de se defender, né? Ou que você fez também a maledicência, a fofoca, e a pessoa não teve direito de se defender. Quando a gente olha aqui para Davi, ele estava sendo perseguido, caluniado, injustiçado, hostilizado. O Saul estava com inveja dele, e no verso 20... o Saul, ele reconhece que Davi
ia ser o próximo rei. Ele já sabia, esse Davi vai ser o próximo rei. Talvez um dos motivos que ele queria matar Davi é por causa disso. E aqui, no capítulo 26, que repete essa história, onde Davi tem de novo a possibilidade de matar Saul e não mata, porque ele é ungido do Senhor, lá o texto fala que era uma angústia, essa vida de Davi. Foram 7 anos e meio de angústia, de tormento, 7 anos e meio de calúnia, de hostilização, de inveja, de muito ódio de Saul com Davi. E na soberania de Deus, Deus escolheu Davi ia ser o próximo rei. Deus escolheu, decidiu, colocar Davi no lugar de Saul. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, nós vamos entrar nos detalhes aqui, eu estou na introdução, é que Davi em nenhum momento desceu o nível do Saul. Em nenhum momento Davi desceu o nível de Saul. Quantas vezes a gente não desce o nível? A gente desce o nível em casa, o filho desce o nível com o pai desce o nível com o filho, o pai desce o nível com a mãe desce o nível com o pai, e assim lá fora a gente desce o nível com os vizinhos, a gente desce o nível com os parentes. Mas nesse texto aqui, o Davi nos ensina a não descer o nível, mesmo no momento de hostilidade, no momento de perseguição, no momento de estar sendo lesado, de estar sendo... o cara está com bronca dele, o cara está com rancor dele. Em nenhum momento Davi desce o nível. Esse é um desafio para nós. O Espírito Santo do domínio próprio, o Espírito Santo do amor, o Espírito Santo da bondade, o Espírito Santo que traz essa alegria, não deixa a gente descer o nível. Às vezes você fica como, vou descer o nível, não desce. Senhor, me segura, não desce. Segura. E nisso que o Davi vai nos ensinar nessa manhã. E o que a gente pode aprender com Davi, Como que Davi agiu, Como que age uma pessoa sem ódio? Como que age uma pessoa que não desce o nível? E o Davi vai nos ensinar nessa manhã. Primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, como age alguém que não abaixa o nível, Davi ele não espiritualizou essa situação. Olha que interessante no versículo 4. Versículo 4 diz assim, eles disseram: esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi cortou com muito cuidado uma ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Mas Davi sentiu bater no coração um remorso por ter cortado a ponta de Saul. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer qualquer coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E Davi repreendeu os soldados. Olha só, os soldados espiritualizaram a situação. O que os soldados falaram? Olha, Davi, fala, Deus é tão bom com você que colocou o Saul na caverna onde você está. E os soldados falaram assim: Davi, Deus fez isso, mata ele. E o Davi falou, aí o Davi até assim, Deus está falando, é Deus. Mas de repente o coração de Davi, alguma coisa falou para Davi: não toca nesse cara, esse rei é o ungido do Senhor, jamais você deve pôr a mão nele. Olha, gente, que interessante isso. Davi, ele começou a ouvir os soldados, e o Espírito Santo disse ao coração de Davi: Deus não dá oportunidade para fazer o mal. Deus não dá oportunidade para se vingar. Deus não dá oportunidade para sentir rancor. Deus não dá oportunidade para ficar com bronca das pessoas. Davi, não toca nele. E o Espírito Santo começou a trabalhar no coração de Davi. E eu vejo aqui que a gente precisa tomar muito cuidado, para não atribuir aos nossos pensamentos, para não atribuir aos nossos interesses, aos nossos sentimentos, aquela coisa que Deus me falou. Deus está me mostrando. Deus não fala coisas erradas. Então, assim,
Se for Deus, Deus vai apontar o que? A palavra dele. Deus não vai falar contra a palavra dele. Se for Deus, ele não vai passar por cima dos princípios da palavra de Deus, da própria palavra dele. E eu penso que esse ato, né, é um ato de muita cautela, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer divinizar os nossos sonhos, divinizar os nossos pensamentos, divinizar as nossas intenções, né? Fala Deus, e não é Deus falando. E Davi sacou rapidinho. O texto fala que ele sentiu um remorso, o texto fala que ele virou, ele deu meia volta, ele se arrependeu e falou, não, isso não. E eu acredito que nessa manhã o Senhor está falando para você assim, olha, tem coisas que você está divinizando, tem coisas que você está atribuindo que Deus falou, que Deus mostrou, e Deus não mostrou nada, porque está indo contra a palavra de Deus. Como pode Deus falar uma coisa que é contra a palavra dele? Eu tenho aprendido uma coisa na caminhada, e eu vou falar da minha experiência, do que eu tenho feito, e também o que eu tenho percebido como pastor. Na minha experiência, né, na busca, às vezes, de conselhos, de aconselhamento, que eu procuro aconselhamento também como pastor, eu tenho alguns pastores que não moram no Brasil, que moram no Brasil, que eles são meus amigos. E quando eu tenho alguma tomada de decisão, que eu preciso fazer algo, que eu preciso dar um passo mais profundo em algo, preciso decidir alguma coisa, eu, além da minha vida de oração, de leitura da Bíblia, eu quero conversar com esses conselheiros. E aí eu não chego com uma resposta, ó, eu já decidi isso e eu quero que você autentique. Porque geralmente a nossa atitude é o quê? Bom, pastor, Deus já me mostrou, então é isso mesmo, e a pessoa só vem comunicar. Ela não dá oportunidade para pastor, eu quero ouvir o seu conselho, eu quero ouvir o que Deus fala sobre isso, qual a perspectiva de Deus sobre esse assunto. Quantas pessoas já não passaram aqui e não deixaram o pastor aconselhar? Não ouviram, porque já vieram com a resposta, tá aqui, nós vamos embora. E aí não era bom senso, porque foram situações que deveriam procurar a pessoa e tratar com a pessoa e pedirem perdão e se restaurarem, mas a pessoa preferiu não fazer isso. Muitos estão aí, nem estão com igreja nenhuma. E eu penso que aquele ditado, o apressado come cru, ele come cru mesmo. Por quê? Porque ele não deixa ouvir Deus, ele não se coloca diante de pessoas que podem ajudar. E eu louvo a Deus, porque hoje eu posso dizer que a minha esposa, que a minha família, que o ministério que Deus me colocou, foram frutos de muito aconselhamento, de muita gente que veio e nós ouvimos e nós oraram junto com a gente. Né? E aqui o texto é muito interessante, porque os soldados, as ovelhas de Davi, né? Davi é o pastor, ele tem as suas ovelhas, e as ovelhas falam assim: Davi, olha, faz isso, mata o rei, tira a vida do rei em nome de Deus, né? A gente pode fazer o bem, né? É possível fazer a coisa certa com a razão errada. Né? No coração dos soldados era a coisa certa matar, mas a razão era errada, porque ele era ungido de Deus. Olha que interessante isso. E o Davi aproveita para tratar não só o coração dele, mas para dar um exemplo para as ovelhas. Ele fala assim para as ovelhas: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O João 10, né? Ele nem tinha João 10, mas nós temos aqui João 10, gente. João 10 o capítulo 10, leia do 1 ao 12. Lá fala assim, olha, lá fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele chama elas pelo nome. Graças a Deus eu conheço cada uma das nossas ovelhas pelo nome. E eu chamo vocês pelo nome. Esse texto não tem só uma aplicação da voz do grande, do supremo pastor, mas tem uma aplicação com o pastoreio dessa igreja. Eu, pastor Reime,
E eu acredito, gente, que quando a gente tem um relacionamento de alta confiança, um relacionamento de intimidade, um relacionamento onde o pastor conhece a ovelha conhece o pastor, a gente pode se ouvir, a gente pode falar e a gente pode se ouvir, e aí o pastor vai na frente, e o pastor lidera, e o pastor mostra o caminho. Eu acredito nisso, eu tenho visto isso na minha vida. E eu tenho visto isso na vida de muitos aqui. E muitas vezes alguém fala assim para mim: pastor, não dá ouvido para a ovelha que não é do seu pastoreio. Você está perdendo tempo. E eu medito nisso e às vezes é verdade. Às vezes a gente ajuda a ovelha de um outro pastor, né? Ou às vezes a ovelha está perdida, a gente tenta ajudar. Mas é tão bom, gente, quando tem essa coesão, o pastor chama pelo nome, o pastor vai à frente delas, né? Elas a seguem. Isso é tão bom, é tão bom. Sabe por quê? Porque lá na frente, as ovelhas sabem que tem um perigo. João 10:10 diz: o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Esse ladrão é Satanás, esse ladrão não brinca em serviço. Esse ladrão, ele veio para matar. Então assim, se ele tiver o direito a liberdade de Deus, o direito de Deus, Deus fala: tira a vida, eu deixo. Mas se ele não tiver a permissão de Deus, ele não tira nada. Mas ele pode o quê? Ele pode roubar a palavra. Eu estou pregando aqui, daqui a pouco você esquece que eu preguei. Né? Esse ladrão, ele rouba a alegria, ele rouba o amor, ele rouba o entusiasmo, né? Ele rouba a sua energia, a sua força, seus bens, suas posses. Ele rouba o seu trabalho na igreja. Está indo muito bem, daqui a pouco você se atropela e a coisa não caminha. Ele está trabalhando para isso não acontecer. Ele sabe que ele rouba? Você está no processo de cura, ele quer roubar até a cura da sua alma, a cura dos seus sentimentos, a cura de você perdoar. Olha só. E então, essas ovelhas ficam conectadas com o seu pastor. E ora por mim, pastor, me aconselha, pastor, estou querendo fazer isso. Não é que o pastor tem que decidir tudo, não é isso, eu não estou dizendo isso, mas tem situações na caminhada que você não pode ficar sozinho. Casal, você não pode ficar sozinho, tá com dificuldade, procura seu pastor para aconselhar, procura ele para orar, para pelo menos ele poder olhar e enxergar os detalhes da caminhada, da jornada. Então, como que age uma pessoa sem ódio? Ele toma cuidado para não falar no nome de Deus, né? Eu estou fazendo isso no nome de Deus. Segundo, ele entregou tudo a Deus. Olha só, no verso 12, o Senhor, letra maiúscula, o Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Olha o verso 15, o Senhor seja juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue livrando-me das suas mãos. Olha que interessante que ele diz. Ele diz assim, Salmo 139, versículos 23 e 24. Senhor, sonda meu coração, Senhor, me prova, Senhor, o Senhor quem me vê. Se eu não estou indo no caminho eterno, me põe no caminho eterno. Senhor, eu tenho uma causa aqui entre eu e Saul, que o Senhor me julgue, para ver se eu que estou querendo ser juiz, para ver se eu estou querendo me colocar acima do ungido, e ele não está. Ele não está. 2 vezes no texto ele fala assim, jamais tocar a mão no ungido. Então olha que interessante, ele sabe qual é a posição dele. Saul que é o rei, Saul que é o ungido, ele vai ser ungido logo logo. Mas ele se coloca na posição dele. Cada um na igreja se colocando na sua posição. E cada pessoa que está trabalhando com líder, sendo submissa ao seu líder, se colocando na sua posição. Isso dentro de casa, filhos submetendo aos pais, honrando aos pais, obedecendo aos pais, no trabalho. Cada um entendendo qual é a sua posição, não como juiz, não como se colocar acima. Gente, uma coisa que eu tenho medo são dos críticos.
Nossa, eu tenho medo dos críticos. Aqui Davi, ele não se coloca como crítico, ele se coloca como alguém buscando entendimento para caminhar, e esse é o nosso trabalho, buscar entendimento, né? Queremos um Deus ao nosso favor ou um Deus que nos julgue? Eu quero um Deus que seja justo comigo. Ah, mas eu estou sendo injusto, como que Deus vai ser justo comigo? Que Deus ponha as mãos em quem estiver errado. Essa é a oração dele, essa é a oração dele. Talvez você deve estar pensando assim, puxa, minha família tem sido injustiçada por tal coisa. Eu já passei por injustiças também. E no mundo, é interessante que no mundo, você é inocente até que prove ao contrário, né? Então, no mundo, você é inocente desde que prove que não é culpado, né? Às vezes na igreja deveria ser assim também. Às vezes na igreja, mesmo que você mostre que não é culpado, parece que você continua sendo culpado. Mesmo que você é uma pessoa que prova a sua inocência, você parece que ainda é culpado. Estranho isso dentro da igreja, né? E aí a gente fica com aquele sentimento de difamar, de julgar, e o Davi, ele não tem esse sentimento. Davi não desce no nível do Saul. Olha que coisa que a gente pode aprender aqui. Esse Davi, ele não joga lama no ventilador, né? Já viu essa expressão? Né? Quando os servos de Davi falaram, Davi, joga lama no ventilador, agora mata esse rei. E o Davi fala assim, jamais eu vou jogar lama no ventilador, jamais eu vou colocar fogo, oxigênio já tinha, né? Combustível na fogueira para pegar mais fogo, eu vou apagar esse fogo e eu não vou causar mais confusão do que já tem. Líder que Deus usa, ele apaga o fogo. Ele vai trabalhando, ele vai contornando, ele vai pedindo sabedoria para Deus. E Deus vai mostrar quem é quem. Né? Não haja como fofoqueiro, foge disso. Sabe, não haja assim tipo, quem já não foi fofoqueiro? Para com isso, foge disso. Então, como age a pessoa que não tem ódio? Ele entrega a Deus, ele não espiritualiza. E terceiro, ele dispõe-se a não fazer o mal. De novo o verso 12. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Aí ele cita um provérbio, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Vou repetir, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Ele entrega a Deus, né? Ele não só entrega as palavras a Deus, ele confia e depende de Deus, ele entrega a vida dele a Deus, a saúde dele a Deus, ele entrega a situação a Deus, e fala, Senhor, está com o Senhor, eu entrego a ti, tudo entregarei, né? Não tem aquela música? E agora, ele dispõe a não fazer o mal. Ele se dispõe a não fazer o mal. Ele se dispõe a não pagar o mal com o mal. Ele dispõe a pagar o mal com o bem. Ele diz no verso 13 que dos ímpios vêm as coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Do meu coração não vai vir o mal, do meu coração vai vir lá em Mateus 5, que eu vou orar por você, que eu vou interceder por você, eu não vou falar mal de você, não vou levantar uma vírgula de você, sabe? E às vezes, gente, a gente faz o mal, ou a gente pensa o mal, porque aquilo que faz eu ficar irritado, muitas vezes é aquilo que eu preciso tratar no meu coração. Olha que interessante isso. Jesus, na cruz, falou que, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz.
Estevão, lá na cruz, né, quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou e viu Jesus, e aí ele falou a mesma coisa que Jesus: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. O Senhor, o Espírito Santo, gente, tem poder para nos levar nesse caminho. Pai, perdoa essa menina porque não sabe o que faz. Pai, perdoa minha esposa porque não sabe o que faz. Pai, perdoa meu marido porque não sabe o que faz. Dá maturidade para crescer, dá maturidade para desenvolver. E conforme a maturidade vai crescendo, conforme a gente vai esticando na fé, a gente vai tendo mais sabedoria e a gente tem essa ousadia no Espírito de dizer: Deus, perdoa porque não sabe o que faz. E não é nenhuma coisa que você tem que tratar. Lá em Mateus 7, 21, 23, eu sempre cito esse versículo na mensagem, que ele diz assim: nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no meus céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos profetizarão no meu nome, curarão no meu nome, enfim, vão fazer poderes, né? Curas, prodígios, né? Mas aí ele diz assim, né? Afasta de mim vocês que praticam mal. Parecia que estavam trabalhando para o Senhor, mas estavam fazendo mal. E o Senhor fala assim: afasta de mim vocês que praticam mal. O Senhor sabe quem está fazendo mal, quem está fazendo bem. O Senhor sabe aquele que é insubmisso, que mostra que é submisso por fora, mas por dentro não tem nada de submissão à família. E não é nem a família de Deus, a família de carne e sangue. Aquele que é individualista, que faz as coisas sem pensar no casal, no marido, na esposa. Aqui diz assim: eu sou dona do meu nariz, eu mando. Deus sabe de quem está praticando bem, quem está praticando mal. Que o Senhor tenha misericórdia desses. Que o Senhor cuide desses queridos. Eu quero dizer uma coisa para você: é tão bom a gente se alimentar da palavra de Deus, e eu acredito que alguma coisa que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, alguma coisa que Deus quer tratar no seu coração, e a gente está bebendo dessa água, bebendo desse maná, bebendo dessa palavra que dá vida, né? Então a gente bebe ela no domingo. Todos os domingos a gente tem aqui a mensagem gravada, todo domingo a gente abre a Bíblia, todo domingo a gente vai para a palavra, né? Só que acontece, na segunda a gente já vai esquecendo o sermão, na segunda a gente já vai perdendo porque a gente está invadido pelo trabalho, e aí sabe o massacre da serra elétrica, né? E aí tem lá o WhatsApp, tem o Face, tem o Instagram, e aí a gente começa a ver um monte de foto, um monte de reportagem, a gente começa a ver vingança, a gente começa a ver ódio, e aí o que acontece? Isso vai massacrando, entrando na nossa mente, no nosso coração, e aí a gente começa, a palavra de Deus, cadê a palavra de Deus? Opa, cadê o Davi? Cadê como age a pessoa sem ódio? Foi. E aí a gente é ocupado pela mente, né? Com toda essa parafernália do mundo. Aí nós vamos o que? Nós vamos pagando o mal com o mal. O mal vem dos maus, não vem do bem. E eu quero voltar para o versículo 5, quando o versículo 5 diz assim, verso 5: Mas Davi sentiu-se bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer qualquer coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Uau! Queria chamar a atenção para isso, que o Espírito Santo nessa manhã traga um coração compungido, traga remorso no seu coração, ao ponto de você perceber que precisa de arrependimento, de mudar a atitude em alguma área da sua vida. Algum pecado que o Senhor está falando, você precisa tratar isso, porque você deixou essa área na sua vida, o diabo toma conta, a sua carne toma conta, a sua individualidade toma conta, e você não está nem aí. Jeremias 17, 9 e 10, diz assim: que Deus esquadrinha
o coração, Ele prova o coração e Ele fala assim, seu coração é perverso, seu coração precisa mudar. E Ele dá rumo. Que nessa manhã o Senhor dê rumo ao seu coração. Que nessa manhã o Espírito Santo mostre para você assim, olha, essas más companhias que você está buscando aconselhamento, que você está buscando andar, elas estão corrompendo os seus bons costumes, o seu caráter. Essa graça que trabalha na sua vida dia e noite, não está tendo efeito porque você está dando mais atenção para as coisas do mundo do que das coisas de Deus. Acorda! Quando acabar a pandemia, nós precisamos fazer um louvorzão. Quando acabar a pandemia, nós precisamos sair e falar do amor de Deus. Quando acabar essa quarentena, nós precisamos nos reunir com mais fervor, com mais garra, estarmos mais juntos, para que nós possamos impactar o mundo. Porque a volta de Jesus se aproxima. Nós precisamos gastar o nosso tempo, os nossos valores, nossas contribuições, pensando em missões. Temos que ser mais generosos com o reino de Deus, porque Deus tem sido generoso conosco, porque já morreu mais de 18 mil pessoas e nós estamos vivos. Pessoas da nossa família não morreram, olha só, talvez alguns já perderam a família, que o Senhor console. E por último, como que age alguém sem ódio, ou que tem uma maturidade maior, né? Ele não espiritualiza, ele entrega a Deus, ele dispõe a não fazer o mal, e por último, ele não guarda ódio para o futuro. Olha só, gente, ele não guarda ódio do passado, ele não guarda ódio do presente, ele não guarda ódio do futuro. Diz o verso 21 e 22, portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Isso é Saul falando para ele, jura-me que você vai perpetuar a minha família. Então Davi fez seu juramento a Saul. Pode deixar, rei, prometo, homem de palavra. Saul estava com os dias contados, ele sabia que Davi ia assumir o trono. E se você olhar depois, 2 Samuel capítulo 1, lá mostra a morte de Saul, Jonatas também morre, e ali o texto diz que Davi lamentou, chorou, jejuou a morte da família de Saul e seu amigo Jonatas. Se você pegar um ácido e colocar ele dentro de um frasco, um ácido clorídrico, colocar ele dentro de um frasco, sabe o que vai acontecer com esse frasco de plástico? Vai correr em segundos, talvez em poucos minutos. Eu penso que o rancor, o ressentimento no coração é como um rastro. Ele vai correndo, sabe? E aí você tem gastrite, aí você tem úlcera, aí você tem uma queimação no estômago, aí você toma lá o Pepsamar, aí você toma hidróxido de sódio, mas isso não sara. Aí você tem que fazer aquele exame, colocando lá a câmera para ver a úlcera. E sabe, gente, o que vai sarar isso é você tratar com a pessoa que você precisa pedir perdão, tratar com a pessoa que você precisa se reconciliar de alguma forma. E eu queria dizer uma coisa que muitas vezes o que vai acontecer, pastor, é que você vai perdoar, que você vai amar, que você vai entender, mas que a caminhada ela vai ser um pouco mais observadora, um pouco mais controlada. Não é mais aquela pessoa que você leva para dentro da sua casa, né? É aquela pessoa que você cumprimenta, que você conversa, mas você fica meio que limitado com ela. Às vezes isso acontece, porque até você ganhar a confiança da pessoa de novo, isso vai acontecer muitas vezes. E eu penso que isso é cautela. Mas voltando aqui para o texto, olha o que diz aqui Romanos 12, 19. Diz assim, Romanos 12, 19, né? Nunca se vingue, deixa com Deus a ira, a vingança pertence a Ele. Não se vingue, deixa com Deus a ira. E Davi, ele, como eu disse, ele ficou 7 anos nesse deserto. 7 anos nessa guerra civil, 7 anos e meio sendo perseguido por Saul. Imagina, gente, 7 anos e meio. Não são 3 meses, são 7 anos e meio nessa neura.
E nesses 7 anos e meio, sabe o que aconteceu nesse deserto, né? Porque o deserto ele nos derrota ou ele nos dá a vitória, né? E nesses 7 anos e meio, a gente olha para a vida de Davi, Davi cresceu nessa perseguição. Esse Davi foi purificado, ele foi simplificado, viveu vida simples, ele foi disciplinado e isso fez ele forte. Eu quero ser esse Davi. Eu quero ser simplificado, eu quero ser purificado, eu quero ser disciplinado, porque eu sei que o resultado disso é o quê? É transformação. O resultado disso é que Deus está trabalhando no meu interior. Por quê, pastor? Porque lá na frente eu vou poder ser usado para ajudar outras pessoas a serem transformadas. Uau! É isso que aconteceu com Davi. Sabe por quê? Mas lá na frente, o filho dele, Absalão, perseguiu ele. E de novo, ele não tocou no filho. De novo, ele teve esse coração de perdão, esse coração de querer tratar com o filho, mas o filho, Romanos 12:18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Davi fez todo o possível para viver em paz com Saul. Infelizmente, Saul não fez todo o possível para viver em paz com Davi. E aí, gente, tem pessoas que não vão fazer todo o possível para viver em paz com a gente. Mas a gente faz todo o possível para viver em paz. É que a gente faz como Davi, a gente entrega. A gente deixa na mão de Deus, né? Saul não tinha bom senso. Ele até chama Davi filho, né? Puxa, o que eu estou fazendo com você? Puxa, tanta injustiça que eu tenho visto nesses dias. Tanta injustiça, tanta gente que não tem bom senso, que não tem sabedoria, que não é razoável, que foge da realidade, dos padrões bíblicos, que é insensato. Esse foi o Saul. Davi não queria estar lá. Davi não queria ter jogado esse jogo, ele não procurou esse jogo. Mas uma coisa que é muito legal, Davi saiu desse jogo, não foi sanguinário. Quando saiu, não saiu sanguinário. E isso é tremendo, né? Gente, eu queria que você, nessa manhã, preparação à ceia do Senhor, que você fechasse os seus olhos e que você pudesse orar. E eu creio que alguns aí anotaram a pregação, estão olhando para a mensagem, que você faça uma reflexão agora, um autoexame, que você nessa manhã, você olha e fala: Senhor, será que eu tenho espiritualizado algumas situações, falado que é Deus e não é Deus? Né? Será que você tem tocado em coisas que não era para tocar? Será que você não tem entregue a Deus totalmente? Você entregou só uma parte, você só entregou em palavras, mas Senhor, agora eu vou depender do Senhor, agora eu vou entregar minha saúde a Ti, eu vou entregar minha vida, independente do que aconteça, está nas Suas mãos. Sabe, será que você tem feito fofoca? Será que você tem feito algum tipo de mal que não tem agradado a Deus? Abre o seu coração nessa manhã, deixa o Espírito Santo trazer aquilo que precisa ser admoestado, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser perdoado. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado, de todo pecado. Ele quer te purificar nessa manhã, Ele quer te ajudar a você caminhar melhor, ser mais ser humano. Então eu quero orar por você nessa manhã e que você faça a sua oração também. Senhor, nós entregamos esse momento de palavra e de louvor nas Tuas mãos. Pai, que o Senhor use, Senhor, a Tua palavra, Deus, de forma que cada vida seja impactada pelo Teu poder, pela Tua graça, Deus. Pai, nós queremos ser um pouquinho parecido com Davi nessa história, Deus, que abriu mão de julgar, abriu mão de ser juiz, abriu mão de querer ficar acima do rei Saul e se colocou diante dele, se submetendo, Pai, não jogando pedras. Pai, eu quero
te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tire nos nossos corações espírito de confusão, espírito, Senhor, de causar mágoa, de causar danos às pessoas, Pai. Queremos viver a vida cristã de tal forma que o Seu nome seja glorificado, Deus. Eu peço que o Senhor invada cada lar nesse momento, que o Senhor invada cada vida, Pai, que se essa palavra vai alcançar outros estados, eu não sei, mas que ela alcance aqueles que o Senhor quer alcançar, que aqueles que estiverem ouvindo essa palavra, que eles tenham certeza que eles precisavam ouvir isso, mas não só ouvir, mas se corrigir, não só se corrigir, mas tomar uma postura de bom senso e andar nos teus caminhos. Eu abençoo cada família agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora a gente vai tomar a ceia, se prepara aí, prepara os seus elementos, nós vamos fazer a parte da ceia agora. Nós vamos ter agora o nosso momento de ceia, e queria aqui que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E eu mandei para vocês nos grupos, no WhatsApp, um pouco do contexto desse texto, e eu não vou me apegar a essa explicação, mas eu queria, nesse momento, que nós pudéssemos pensarmos em 4 momentos. O primeiro momento, quando eu olho para a ceia, eu dou uma olhada para trás, para 2000 anos atrás, onde Jesus ele morreu na cruz, onde ele nos substituiu, onde ele, o Pai disse, está consumado, ou seja, quando o Pai falou estava consumado, está pago. E naquele momento Jesus ele pagou os nossos pecados na cruz. Naquele momento Jesus ele deu a vida por nós. Então é um olhar para trás, um olhar para 2000 anos atrás, e olhar o quanto de sofrimento Jesus teve. O outro olhar é um olhar para frente, é um olhar para o futuro, aonde esse Jesus ele vai voltar, aonde esse Jesus vai vir como um ladrão à noite. E ele vem nos buscar, aonde é a segunda vinda de Jesus. O terceiro olhar é um olhar para dentro, é onde Paulo fala: cada um examine a si mesmo, cada um olhe para dentro e tome a ceia de forma que você discerniu o corpo de Cristo, de forma que você olhou para dentro de você e falou: Senhor, me sonda, esquadrinha meu coração, vê se é alguma coisa que não te agrada, mostra para mim. E naquele momento que o Espírito Santo revelou o que não agrada a Deus, você confessou o seu pecado. E o quarto olhar é um olhar para a comunidade, é um olhar para cada família, para cada irmão, para cada líder, para a sua liderança, o cuidar de Deus para com as famílias, esse olhar que a gente tem que ter, pensando nos irmãos que estão sofrendo, pensando nos irmãos que de alguma forma não estão vindo ao culto, quando a gente estava antes da quarentena. Então é um olhar assim que você não pensa só em você na igreja, que você tem famílias e que essas famílias contribuem de alguma forma, não só na contribuição financeira para pagar ali o aluguel, mas a contribuição dos dons, dos talentos, a contribuição da sua presença no nosso meio. Então nessa manhã eu quero orar e quero nesse momento agradecer a Deus. Sempre o pessoal me pergunta: pastor, é simbólico a ceia? Ela tem um fator simbólico, sim. Nós vamos comer o pão, representando o corpo de Cristo, beber o suco de uva, representando o sangue de Jesus. É um fator simbólico, porque nós não estamos bebendo o sangue de Jesus, nem comendo a carne de Jesus, mas tem muito do céu na terra. É um momento também que, quando a gente toma a ceia sem discernir o corpo, o sangue de Jesus, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios que tem muitos fracos, doentes, e pessoas que morreram porque tomaram a ceia indignamente,
que você não faça isso nessa manhã, que você tome a ceia falando, puxa, eu não mereço tomar a ceia, mas eu confessei os meus pecados, eu estou limpo diante de Deus. A Bíblia fala assim, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purificar de todo pecado. 1 João 1,9. Então nessa manhã eu queria orar, agradecendo a Deus pelos elementos, agradecendo a Deus pela a salvação há 2000 anos atrás, agradecer a Deus porque Ele vai voltar, agradecer a Deus porque eu posso olhar para dentro de mim e posso ser perdoado, e agradecer a Deus por essa família que está conectada em espírito, que logo nós estaremos juntos adorando a Deus. Senhor, quero te agradecer por essa ceia, quero te louvar, Deus, porque muitas vezes a gente toma a ceia como um ritual, não tem harmonia, não tem comunhão. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque às vezes a gente olha para os irmãos e não trata eles com o amor ágape, com o amor que o Senhor nos deu. Pai, nós queremos nessa manhã, nesse dia que o Senhor preparou para nós tomarmos a ceia, tomar com um coração grato a Ti, tomar com um coração grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz no meu lugar, me substituído. Obrigado, Pai, por ter colocado todo o pecado em Jesus, desviado a ira contra nós e colocado em Jesus. E eu te louvo porque esse sacrifício foi um sacrifício perfeito. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Um Cordeiro de Deus sem mácula, sem pecado. Que o Senhor aceitou esse sacrifício. E o Senhor coloca a justiça de Jesus nas nossas vidas. Uma justiça perfeita. Amém. Pai, eu te louvo, Pai, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E nós podemos nessa manhã tomar a ceia com o coração contrito, mas também com o coração grato. Amém? Come do pão. Bebe do suco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. E se você estiver precisando de oração, liga para mim, liga para o pastor Remy, que a gente quer orar por você também. Se estiver precisando de alguma oração na área de enfermidade, tá? Deus te abençoe. Um bom domingo. Abraço. Vamos expressar junto essa verdade. Jesus, nós somos um, nós somos um. No amor de Deus o Pai, nós somos um, nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, somos um. Nós somos um. Amém. Sejamos abençoados com isso, com essa verdade. Nós vemos que Jesus, em um determinado momento, Ele orou por nós. Ele orou por mim, orou por você, para que juntos nós expressássemos esta aliança e essa comunhão. E nós encontramos isso no texto de João, capítulo 17, a partir do versículo 20, que diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Então imagine só,
como será a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, se nós conseguirmos expressar essa verdade, se nós conseguirmos manifestar esse compromisso, essa aliança. E nós lembramos que a aliança ela foi estabelecida sob uma base de amor. E o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. E o ato dele em nos amar nos dá segurança para nós termos uma resposta ao amor dele. Então, já que ele nos amou, que ele é tão bondoso, como nós podemos recusar o amor dele? E a nossa vida passa a ser uma resposta de compromisso, de aliança, de um pacto inquebrável. Como será a igreja do Senhor Jesus se nós expressarmos isso, um compromisso firme com Deus, uns com os outros, em todos os nossos relacionamentos, manifestando a graça de Deus. Sejam abençoados. Amém. Deus abençoe vocês.